Deus, em ouvir e compreender a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Grata satisfação estar aqui com os irmãos e as irmãs, para que possamos juntos partilharmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor Anísio, pastor Hélio, por receber o culto da igreja, e aqui, nesta manhã, Senhor nosso Deus, que possa assim abrir a nossa mente, o nosso coração, para a porção da sua palavra. Meus irmãos e irmãs, sem mais delongas, gostaria que os irmãos, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus, colocassem de pé, possamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1 até ao 11º. Que diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que o Senhor nosso Deus aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, e te agradecemos por este dia, porque este dia foi o Senhor que o fez para que nós nos alegrássemos, para que nós viéssemos a te adorar, a te glorificar em espírito e em verdade. Neste momento nós pedimos, pelo intermédio do teu Santo Espírito, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração para que possamos entender a tua santa palavra, e nesta manhã possamos assim nos alegrar com aquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. Pedimos também, perdoa as nossas faltas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Isso nós pedimos, te agradecemos, na mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos e irmãs, tema para hoje, queria falar acerca da justificação pela fé em Cristo Jesus. O objetivo que me proponho nesta manhã é expor as consequências da justificação em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta, estava na localidade de Corinto, provavelmente ali na terceira viagem, no ano de entre 57 a 58. E ele, por intermédio do Espírito Santo, nosso Deus, resolveu escrever esta carta para os romanos. Mas quais eram os planos do apóstolo Paulo em escrever esta carta àqueles irmãos naquela localidade de Roma? Primeiro era conhecer aqueles irmãos, porque ele nunca os tinha visto, e ali desfrutar da companhia daqueles queridos irmãos, ou seja, a comunhão. Também
fortalecer a sua fé junto com aqueles irmãos amados em Cristo naquela localidade de Roma. E ali também, provavelmente, ele queria ter uma base ali em Roma, porque era o centro do mundo naquele momento. E também divulgar o Evangelho de Cristo nas regiões onde Cristo ainda não for anunciado, porque na carta ele vai dizer que ele não queria pronunciar ou proclamar a palavra do nosso Deus em fundamento à lei, ou seja, ele não queria ir àquelas regiões onde Cristo já fora pregado. Ele queria agora outros campos, outros horizontes para pregar a palavra do Senhor. Ele também queria ir também à Espanha pregar ali o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos pensando nesse sentido. Imagine só que se Paulo estivesse escrito para os espanhóis, hoje praticamente nós teríamos uma carta praticamente em linguagem espanhola, quem sabe, nesse sentido aí, né? E também o apóstolo Paulo, ele queria apresentar as suas credenciais como um apóstolo, tendo em vista ser muito questionado o seu apostolado, e também perseguido pelos judaizantes, que naquele momento ali era uma praga, porque quando o apóstolo Paulo saía para pregar e plantar igrejas, os judaizantes vinham atrás, praticamente distorcendo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1 desta carta, ele vai falar acerca do seu apostolado. Ele vai falar também que ele recebeu a graça do apostolado por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai falar acerca do chamado santo do Senhor nosso Deus para aquela igreja ali em Roma. Ele vai falar também da proclamação da fé daqueles irmãos por outras nações ali do Império Romano, acerca da fé daqueles irmãos em Roma. E o desejo também dele de ver aqueles irmãos naquela localidade. A partir do capítulo 1 do versículo 18 até capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo fala da necessidade da justificação pela fé, tanto do judeu, tanto também dos gentios. Por quê? Por causa da depravação total. O apóstolo Paulo, iluminado pelo poder do Espírito Santo, ele via que todo o homem, toda a raça humana estava debaixo da condenação de nosso Deus, ou seja, debaixo da ira do nosso Deus. Então ele percebia que havia a necessidade do homem ser justificado diante do Senhor nosso Deus. E o homem ele seria justificado através da fé em Cristo Jesus, e não pelas suas obras, ou seja, por aquilo de bom que o homem venha a fazer. E muitas pessoas pensam assim: olha, eu vou fazer muitas coisas boas aqui na terra, vou dar esmolas, vou fazer obras de caridade, para um dia eu estar com Deus. Mas não é assim que as Escrituras Sagradas nos ensinam. O homem, ele só é justificado através da fé em Cristo Jesus. E a fé, ela não é nata. A fé, ela é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar ali que a fé, ela é um dom de Deus. E essa fé, ela é salvífica, é ela que leva o homem até a presença de Deus por intermédio de Cristo Jesus. No capítulo 3, a partir do versículo 21 e até o capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo fala do meio pela qual o homem é justificado. E esse meio é o Senhor Jesus Cristo. E agora no capítulo 5, do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar das consequências da justificação em Cristo Jesus. E a primeira consequência que o apóstolo Paulo fala está aqui no versículo 1. Justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala acerca da justificação. O que é a justificação? É declarar
judicialmente uma pessoa que está em harmonia com a lei, ou seja, o Senhor nosso Deus declara aquela pessoa que ela agora é justa, não pelos seus méritos, não por aquilo que ela faz, mas sim pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ela está em harmonia com a lei de Deus, ou seja, a pessoa é declarada justa, ou seja, todos aqueles pecados que a pessoa tinha, o Senhor nosso Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte sacrificial, ali apaga todas as transgressões daquela pessoa, e a pessoa é declarada justa diante do nosso Deus. A primeira, como eu falei, a primeira consequência é que nós temos paz para com Deus. Essa é uma das consequências que nós temos. A consequência da justificação é que nós temos paz para com Deus, diferente da paz que o mundo almeja. É a paz com o seu vizinho, é a paz com o seu irmão, é a paz com a sua família, é a paz com as outras nações. Mas a paz que o apóstolo Paulo está falando aqui é a paz com Deus, porque quando o homem já nasce com o pecado em si, depravado, alienado das coisas de Deus, mortos em seus delitos e pecados. Então a necessidade de que haja nele a devida conversão, a devida salvação em Cristo Jesus. Então é necessário que o homem ele se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar que é necessário ele ter essa paz com Deus por causa da sua inimizade, ou seja, a inimizade que Deus tem para com o homem. É necessário Deus vir até o homem e ali selar aquela verdadeira paz. Mas essa verdadeira paz nós só temos em Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer esse verbo aqui no primeiro versículo, que nós temos já essa paz em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus de uma forma genuína, nós já temos essa paz com o Senhor nosso Deus. Já não há aquela barreira, já não há aquela diferença. Nós somos selados com o poder do Espírito Santo. Agora nós temos união com Deus por intermédio de Cristo Jesus. No versículo 2, o apóstolo vai falar que nós temos acesso ao Senhor nosso Deus pela fé, que nós nos gloriamos. Aliás, temos acesso pela fé, que nós estamos firmes nessa graça e também nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Acesso pela fé. Quem é o nosso mediador? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por esse caminho que nós chegamos a Deus, não há outro caminho. O homem quer dizer que há muitos caminhos para se chegar a Deus, mas só existe um caminho, ou seja, o caminho. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, versículo 4, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até ao Pai a não ser o seu intermédio, a não ser por Ele. Ou seja, Ele é o caminho único, o acesso livre para Deus é só o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, qualquer sacrifício que o homem venha fazer aqui nessa terra para se chegar a Deus, esse sacrifício se torna imperfeito. Por quê? Ele está anulando lá na cruz do Calvário o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Ele quer fazer esse caminho, aí quando ele faz esse caminho, ele encontra uma barreira maior do mundo na sua frente. Mas quando ele vai por esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo, ele tem livre acesso à presença do Pai. Então o apóstolo Paulo diz que nós temos acesso ao Senhor nosso Deus por essa fé, a fé em Cristo Jesus. E nós também estamos firmes, mas firmes em quê? Firme na graça do Senhor nosso Deus, firme nessa graça maravilhosa, firme nessa graça que é um favor imerecido, ou seja, que nós jamais seremos abalados com as tribulações do mundo, nós jamais seremos atribulados com as coisas desse mundo vil, esse vale de lágrimas em que nós vivemos. Nós estamos firmes nessa graça do Senhor nosso Deus,
Porque por causa do Senhor nosso, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diferente do homem, e muitas igrejas, muitas denominações, que falam que nós podemos perder a graça, que nós podemos perder a salvação. Meus irmãos, sinceramente eu não creio. Porque a salvação ela não depende de mim. Ela é obra exclusiva a 100% do Senhor nosso Deus. Ele é fiel e justo para com aquilo que Ele nos concede, de jamais nos tirar, de que jamais seremos abalados com as coisas que Ele venha nos dar ou conceder. Ou seja, nós estamos firmes nessa graça por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele fala também que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por quê? Haverá um dia onde haverá o quê? O desfecho final da história, a história do Senhor nosso Deus. Onde o Senhor nosso Deus irá concretizar a todas as suas promessas, a promessa já esperada para a sua igreja. Onde hoje a natureza espera e geme com dores de partos, esperando por esse dia final, o dia da redenção. Ou seja, se a natureza se gloria, se a natureza se alegra com essa vinda, com essa esperança da redenção do mundo, da redenção dos filhos de Deus, e por que nós não podemos nos alegrar? Se nós podemos nos alegrar, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós seremos semelhantes a Ele. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós iremos adorar na beleza da sua santidade, na maior perfeição. Então a natureza, ela espera e geme com dores de parto, esperando a redenção. Então nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Nos versículos 3 e 4, que fala que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, tribulações aqui são expressões do mundo. O Senhor Jesus Cristo falou que nós teríamos aflições. Mas Ele fala que Ele pede para que nós tenhamos, tenhamos essas aflições, ou seja, de uma forma gostosa, de uma forma gloriosa. Não é pecado dizer, Senhor, está doendo. Não é pecado dizer, Senhor, não estou me sentindo bem. Mas devemos nos gloriar, porque nas tribulações, por causa desse mundo hostil. Esse mundo pressiona a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos receber as tribulações com alegria, porque o Senhor Jesus Cristo Ele esteve aqui entre nós. E a sua vida aqui na terra foi uma vida de sofrimento. E nós, como cristãos, também devemos padecer por amor a Cristo Jesus. Não pensem, irmãos e irmãs, que o Evangelho é o que? É um mar de rosas, como é pregado pelo Evangelho da prosperidade. Venha para cá que você não venha sofrer, venha para cá que você terá bênçãos e bênçãos do Senhor nosso Deus, mas aqui o Evangelho fala ao contrário. O Senhor Jesus Cristo fala, aqueles quem eu quiser o seguir, teria sim as suas aflições, mas deveria o quê? Ter as aflições com alegria, um bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Aí Ele fala também acerca da esperança, da perseverança também, no versículo 4. Aliás, no versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ele vai falar acerca da perseverança, que é a capacidade que nós temos de continuar crendo em Deus, mesmo quando tudo vai mal. Ele fala também acerca da experiência. Eu sou de Pernambuco e muitas vezes eu passei em Olinda, e lá na escola de aprendizes Marinheiro, tem uma frase dizendo assim: aqui se forjam os homens do mar. A escola de aprendizes Marinheiro. Ou seja, que lá naquela escola, quem entra ali, quem presta o concurso e entra ali como marinheiro, ali eles realmente ficam rígidos, se forjam naquela escola e ali saem preparados para
nos preparamos com as tribulações da vida? Aqui, na palavra do Senhor nosso Deus, no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nós olhamos para trás e percebemos quantos obstáculos nós passamos, porque o Senhor nosso Deus fez com que nós passássemos por todos eles. E nós olhamos para trás e nos alegramos e olhamos para Deus, percebemos o quanto Ele é bom para conosco. Assim diz a sua palavra: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala acerca da esperança, que é o firme aguardo das promessas de Deus. Como é que você está aguardando as promessas do Senhor nosso Deus? Será que você está aguardando as promessas do Senhor nosso Deus só para essa vida? Ou será que é para a eternidade? Nos versículos 5 a 8, ele vai falar que o amor de Deus é derramado em nosso coração, mas através do Santo Espírito do Senhor nosso Deus. Ele vai falar acerca do amor de Deus, que tem como centro a cruz do Calvário. Ele vai falar acerca de que Cristo esteve entre nós de uma forma amorosa. Cristo deixou o seu trono de glória, e se fez como um de nós. Esteve aqui de uma forma santa, de uma forma pura e de uma forma humilde, para nos dar vida eterna, vida em abundância. Ele fala que esse amor, o amor de Deus, está derramado no nosso coração, por intermédio do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. O amor de Deus é a base para não sermos abalados pelas tribulações. Seu amor jamais desistirá de nós, meus irmãos e irmãs. Nos versículos 9 e 10, fala que nós seremos salvos por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa? A ira do Senhor nosso Deus. Ou seja, o cálice de Deus já transborda. A ira do Senhor nosso Deus é uma ira santa. A ira do Senhor nosso Deus está derramada sobre aqueles que não creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não se volta para Ele com o coração arrependido. E haverá um dia onde o Senhor nosso Deus irá julgar todos aqueles que não creem no seu nome, que não adorem em espírito e em verdade. O dia da ira é o dia do juízo do nosso Deus. Tenham isso, irmãos, que essa ira jamais irá nos atingir. Porque nós temos o quê? O selo do nosso Deus. Temos a proteção do nosso Deus. Vocês lembram da passagem da instituição da Páscoa ali com Moisés? Quando Deus pediu para Moisés pedir para cada família ali sacrificar um cordeiro e ali passar o sangue na verga da porta. Foi o que aconteceu? Veio um anjo destruidor e matou o quê? As crianças, né? Os primogênitos daqueles que não tinham sangue ali na verga. Ou seja, quando a ira de Deus passar sobre nós, ela não irá nos atingir, porque nós temos a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o seu sangue, o sangue precioso, nos protegendo. Nós somos salvos já para todo sempre, para a honra e a glória de Deus. Nós temos o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos cobrindo. Então a ira de Deus não irá nos atingir, irá atingir aqueles que não têm a Cristo Jesus em sua vida. Aí fala também, ainda no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui fala acerca da vida do Senhor nosso e Salvador Jesus Cristo. A sua vida preciosa.
Ele morreu, mas a morte não o deteu. Então ele ressuscitou para a honra e a glória de Deus Pai. Hoje ele está vivo, nosso Redentor vive. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Então, por sua vida, nós jamais seremos mortos. Nós teremos vida, ou seja, nós já temos vida por causa de Cristo Jesus. Ou seja, aquele sacrifício que ele fez há 2000 anos, ele permanece até hoje e irá permanecer para todo sempre. Ou seja, quando ele ressuscitou dos mortos, quando ele teve vida, nós tivemos vida também juntamente com ele. E é por isso que nós temos essa vida já em Cristo Jesus. E no versículo 11, meus irmãos e minhas irmãs, nós também nos gloriamos em Deus. Os judeus, eles se vangloriavam que tinham a lei de Deus, que era um povo distinto das outras nações. Pensavam que tinham um favor eterno de Deus e que eles eram propriedade exclusiva do Senhor nosso Deus. Mas só que gloriar-se em Deus é gloriar-se nas suas misericórdias, diferentemente dos judeus, que pensavam que Deus era um Deus exclusivo apenas da sua nação. Eles se gabavam, mas só que gloriar em Deus é se gloriar nas suas misericórdias, se gloriar na sua graça, no seu grande amor e no seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diferente daquela nação que se gloriava porque tinha a lei de Deus, porque o Messias pertencia à sua nação, mas só que eles perderam praticamente essa bênção por não acreditar no Messias prometido. Porque o Messias veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eu gostaria, nesse momento, que o irmão passasse um pequeno filmete aí para a gente dar uma olhada, que vai falar acerca do medidor de bondade. E nós iremos perceber, como foi pregado aqui, que o homem, ele não é justificado por aquilo que ele faz, pelas suas obras, mas ele é justificado pela fé e tão somente em Cristo Jesus. Nós iremos ver um filmete acerca do medidor de bondade. Tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o plano. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o plano. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer um mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas.
assinaturas são minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era bebê. Vocês aceitam o cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. É por isso que se chama graça. Próximo. Bem, meu irmão, está aí que na palavra de Deus, o apóstolo Paulo mostra que a justificação pela fé, ela é superior às obras de justificação pela lei. A maior prova do amor de Deus não são as bênçãos e conforto terreno aqui nesta vida, mas as dádivas do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente viu aqui e percebeu claramente que a salvação é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fé onde nós estamos atrelados ao Senhor Jesus Cristo e onde nós temos todas essas bênçãos, né? As bênçãos da justificação. Que o Senhor nosso Deus alegre o nosso rosto, alegre a nossa vida, possamos crer mais e mais nas promessas do Senhor nosso Deus. Que Ele assim, pois, nos abençoe para a glória de Deus Pai. Amém.